frente aqui. Graça e paz a todos. Hoje, 1º de 7 de 2025. Estamos aqui para a glória de Deus. 2025, né, irmão? Para a glória de Deus. Hoje eu tô aqui sem minha costelinha, né? Tá cansado, tá deitada. E quero falar de ontem, né? Ontem nós não tivemos acesso à internet, mas hoje estamos aqui. E falar do propósito de ontem, foi dia 30, restaurando os direitos. Como Neemias, ele viu a situação do povo e naquele momento trouxe os direitos de cada um, aqueles que ele tinha como posse. É como hoje, Jesus conquistou o nosso direito de reinar em vida, de andar em abundância de vida, de glória em glória, de vitória em vitória. Tudo que foi perdido em Adão, o Senhor conquistou os nossos direitos. E hoje, dia 1º, eu quero declarar para você que lá em Neemias 5, verso 17, 15 até o 17, vai falar sobre restaurando a humildade. É bíblico declarar que os humildes, eles herdarão, os mansos herdarão. Na humildade é servir aquilo que Cristo fez aqui na terra. Cristo se despojou da sua glória, ele se tornou homem e veio aqui para servir. Ele não veio para ser servido. É o ponto que a gente vê quando ele lava os pés dos discípulos. Ali ele estava num sentido de humilhação, né, de servo, sendo rei, se tornando servo. E nisso, amados, a humildade, ela traz a honra, procede a honra. A soberba procede a vergonha. Todos altivos, soberbos, aqueles que tiram proveito dos incautos, vão pagar um preço muito caro. Porque a gente pensa que não tem colheita daquilo que a gente planta. E existe a colheita daquilo que a gente planta. Amém? Então, nesta manhã de terça-feira, que nosso propósito continue de pé, né? Nesses 52 dias, para que possamos reconstruir aquilo que porventura possa estar debilitado, faltando em nossas vidas, como uma rachadura, como uma forma de portões que estejam queimados, sem proteção. Então, hoje, dia 1º, nós estamos aqui no 21º dia, declarando que na humildade, que Deus diz assim, olha, Deus não rejeita os quebrantados, nem os compungidos de coração, mas aqueles que são soberbos, Deus rejeita. Hoje à noite, convite às 19h30, creia. Estaremos lá guerreando, nossa oração de fé, nossa oração de guerra, declarando libertação, transformação, declarando aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas. E essa vontade sempre será boa, agradável e perfeita. Hoje o link está funcionando. Compartilhe com quem você ama. Declare. Palavras da fé em minha casa vai começar daqui a pouquinho para a glória de Deus. E também, hoje à noite, 19h30, nós estaremos lá. Ministério Palavras da Fé, Rua Belmonte 352. Estaremos ali declarando a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus. E tem uma rua lateral, que é Rua Carlos Alexandre, número 38, para que você possa pegar o Uber, né, os aplicativos. Você crê em milagres? Nós vamos viver milagres. Nós vamos andar em milagres. Nós vamos cantar milagres para a glória de Deus. Vamos lá, gente. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Palavra da fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Isso. Bom dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele, que você possa decidir ser santo, curado, para a glória de Deus. Amados, hoje, 1º de 7 de 2025, estamos aqui para declarar a vontade do Senhor. E eu convido você, está me ouvindo aí pelas ondas sonoras, ou pelo aplicativo da rádio, ou pelo Facebook do Ministério Palavras da Fé, e também logo após, estaremos no YouTube do Ministério Palavras da Fé. Declare assim comigo nessa manhã e diga: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor me manterá alerta. Sim, o meu protetor, ele me guardará. Nenhum mal me dominará. Ele está sempre alerta. O Senhor é meu protetor como sombra. O Senhor é a minha direita. O Senhor estará ao meu lado. De dia, o sol não me ferirá, nem a lua de noite. O Senhor me protegerá de todo mal. O Senhor me protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos aqui declarando a Tua palavra, o Salmo 121. Que a nossa oração nesta manhã seja de proteção contra tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra nossas vidas, contra os ataques do inferno, contra aquilo que seja como laço passarinheiro. E nesta manhã, Senhor, de terça-feira, que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade e vá ao encontro de pessoas que estejam carentes, famintas pela Tua presença, pela Tua palavra, que tenham sede de justiça. Pai, convido Teu Espírito Santo a este lugar. Tu és bem-vindo. Que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, para que todos possam ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus, essa poderosa palavra que traz vida e vida em abundância. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, existe uma importância de falar naquilo que crê. Eu vou dar um exemplo aqui que está queimando meu coração. Nós não vamos tanto falar de Davi, mas Davi, quando foi levar pão e queijo para os seus irmãos e ver como é que eles estavam, naquele momento ele ouviu alguém gritando, afrontando. E Davi se propôs àquele lugar. Naquele momento, Davi, mesmo sem armadura, sem espada, sem escudo, mas ele usou uma palavra crendo no coração. E ele desafiou aquele gigante. Ele declarou aquilo que ele iria viver. Ele dizendo: hoje mesmo o Senhor te dará em minhas mãos. E ele declara aquilo que ia fazer com ele. Amados, a importância de crer naquilo que você fala. A fé é uma realidade invisível, que se tornará visível para aquele que crê. E o texto base é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, que diz assim: diga, eu tenho a mente de Cristo. Está escrito, crie, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. A fé, ela precisa ser declarada. A tua fé tem uma voz. Cada vez que você tem a sua fé guardada no coração, mas não expressa ela, ela fica inválida. Não adianta você também fazer careta, força, dizendo que está crendo, se o coração não crê. Fé não é emoção, fé é certeza. E nisto eu quero levar para você aquilo que a palavra do Senhor nos diz, que não existe fé sem falar. A fé verdadeira, ela comunica, ela fala coisas, ela transmite. E quando falamos, coisas acontecem. Você crê nessa palavra? A Bíblia diz, João capítulo 14, verso 29. Isso eu lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Aquilo que nós vamos falar, amados, a palavra de Deus já está dizendo e vai acontecer para que você possa crer no nome do Senhor Jesus. Quando você está em escassez, Deus manda falar abundância. Isso mesmo. Davi estava numa situação de morte, um gigante. E naquele momento, Davi disse o que ia acontecer no seu futuro. E foi assim, ó, rápido, já, de repente. Quando você está doente, Deus manda você falar
saúde. Deus não manda falar do problema. Quando você está em dúvida, Deus te enche de fé. E nessa manhã, eu quero te encher de fé para a glória de Deus. Eu quero que você seja inundado da graça e da presença do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz, em João 15, verso 7, está escrito na palavra de Deus: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, falarão o que quiserem e lhes será concedido. A fé genuína é extraída da palavra. A fé genuína, ela vem pelo ouvir da palavra. Quando você extrai a palavra de Deus do seu coração, você vai começar a vivenciar dias de milagres, dias de bênção. A Bíblia Sagrada nos diz que o poder de falar vai me colocar em um nível igual ao Criador. Pastor, o que é isso? Sim, Deus falou e logo aconteceu. Deus disse e logo aconteceu. E essa mesma unção de criar. Por quê? Em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tudo está sendo sustentado pela palavra de Deus. Se nós começarmos a colocar agora um alicerce verdadeiro, genuíno, que é a palavra de Deus em nossas vidas, nós vamos viver dias de milagres, mesmo em escassez, mesmo em guerras, mesmo em crises. Já imaginou? Toda vez que há uma crise, você diz: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. A doença vai bater na porta e você diz: eu sou curado, sarado. As dívidas, aí você vai dizer: o Senhor é o meu provedor. Tem coisas que vai acontecer, mas quando você crê com todo o teu coração. Hebreus 11, 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê, não foi feito do que é visível. Trazendo para nós um norte. Como as coisas são criadas daquilo que não existe. Pastor, eu tenho esse poder? Sim. Esse poder dado por Deus, esse fôlego que nós temos, o ar, o zoé de Deus, vai produzir vida. E vida com abundância. Como a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, que temos o poder na morte e o poder na vida. E a que ela usa vai se alimentar dele. Fale vida, fale cura, fale paz, fale prosperidade. Declare: não vai faltar, vai sobrar. E nisso, amados, Gênesis 1:3, para que você possa entender que o Senhor disse: haja luz e houve luz. O que está faltando hoje na tua vida? Talvez esteja faltando somente você falar. Porque tudo que se diz respeito à vida, Deus já nos tem abençoado. Deus já nos tem agraciado com o seu poder, com a sua mão poderosa. Ele nos deu o seu filho. Imagine, Deus não negou o seu próprio filho. Como há de negar alguma coisa para nós? O livro de Marcos, capítulo 11, verso 23, isso é para quem fala, viu? Isso é para quem fala fé. Eu lhe asseguro que se alguém disser, se alguém falar, se alguém profetizar, pare para pensar agora. É bíblico isso. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, e assim lhe será feito. Primeiro crê, para depois acontecer. Ou então, crê para ver. Muita gente só acredita vendo. E isso, nós não somos Tomé para poder ver, para depois acreditar. O diabo diz: fale o que está vendo, o que você está sentindo. Fale. Aí você muitas vezes abre a boca, se debruça muitas vezes na murmuração, na incredulidade. Isso, amado, traz um prejuízo tão grande para a gente. Enquanto o inimigo diz: fala o problema, fala o que você vê, Deus está dizendo: fale o que você deseja ver. Essa manhã de terça-feira, primeiro dia do mês 7. Guarde isso. Quer viver dias de milagres? Fale mesmo sem ver, mas não duvide do seu coração. Deus te deu uma boca
para gerar vida. Aleluia. Diga assim, Deus me deu a boca para gerar vida e não para gerar morte. E nisso, amados, a palavra da fé, ela está na minha boca e no meu coração, até para a salvação. Se com tua boca confessares teu coração credes, isso será imputado por justiça. Se a salvação vem mediante a fé e a confissão da palavra, de algo verbal, imagine o que você deseja viver hoje, nesses dias tão tenebrosos que estamos vivendo. Haja luz nesse mês de julho. Haja provisão, haja porta aberta, haja cura, haja saúde, para a glória de Deus. Romanos, capítulo 10, verso 8. Veja que eu estou falando não aquilo que eu penso, nem imagino, mas é aquilo que está escrito. Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Não falo da boca para fora, mas muita gente às vezes fala coisas tão erradas, com tanta raiva, com tanta ira, e faz assim, ó, pá, acontece. Aí você diz, mas pastor, eu falo tantas vezes aquilo que eu quero viver, como o senhor está ensinando, e nada acontece. Aí eu te pergunto, você fala com fé? Você fala com autoridade? Você fala com ousadia aquilo que você quer que se realize na sua vida? Deus te deu uma boca para você gerar vida, criar coisas. E nisso, amados, Romanos, vamos para Gálatas, capítulo 4, verso 1, eu já li Romanos, diz assim, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Sabe o que é isso? Muitas vezes somos crianças na fé, meninos na fé, e inconstantes somos. Porque se você chegar perto de uma criança e você oferecer algo e depois oferecer outro, ele não sabe o que ele quer. Mas nós devemos ser maduros. E aqui está dizendo que nada difere do escravo, do dono, enquanto ele não tem conhecimento daquilo que é o seu direito. Com os muros de Neemias, hoje é no 20º dia, que foi ontem, e hoje é o 21º dia, vemos que Neemias, ele restaura os direitos conquistados, porque é uma promessa de Deus. E hoje eu quero que você restaure os seus direitos, de ser dono, de ser cabeça e não cauda, de ser filho de Deus e não mais criatura, escravo do pecado. Nós éramos escravos do pecado e o Senhor nos libertou desse cativeiro, para que é onde a gente possa estar, manifestar a graça de Deus, o amor de Deus, a unção de Deus, a unção que despedaça todo o jugo. Amados, eu não estou dizendo que é fácil, que é mágica. Não, é um processo. Provérbios capítulo 12, verso 13 diz, o mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades ou nesta cilada. Veja que tanto falar bênção, você vai ser abençoado, mas também de tanto você falar coisas erradas, que coisas erradas vão acontecer na sua vida. O que é que tem saído da sua boca? Isso. O que é que tem feito você trazer para a tua vida? Aquilo que vê ou aquilo que você crê? Vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Trago para você a palavra de Deus, que eu não posso falar o que o meu corpo sente. Eu tenho que falar aquilo que eu quero que ele viva para a glória de Deus. Amém? Quando nós podemos entender assim, vou dar um exemplo natural para que você possa entender. Dois comerciantes, eles começam a falar o que a Bíblia diz. Eles prosperam. Só que o outro começa a falar o que estava vivendo, sentindo, e ele quebrou. E agora despertou. Tanta gente que não agradece o dia, o ar que respira, está andando, respirando, vendo, falando, chega no seu comércio, está ali a mercadoria. Está faltando quem? Os clientes? Agradeça pelos clientes. O outro diz, hoje não entra ninguém, não vai entrar ninguém. Hoje não dá nem pro sal.
feito muitos comerciantes dizem, não vai dar nem para o sal. Entenda isso. Mas quando alguém se levanta pela fé, levanta suas mãos, diga que vem do norte, do sul, do leste, do oeste, clientes para comprar essa mercadoria. Senhor, levanta pessoas que venham me abençoar, até anjos, e o Senhor vai te abençoar. Eu vou contar o testemunho de uma irmã, ela não está mais conosco, ela já dorme no Senhor. Ela estava em uma feira, eu não vou também dizer o local, mas aquela irmã, ela tinha contas a pagar. E era um feriado. E naquele momento aquela irmã começa a orar e dizendo, Senhor, apresenta a Ti as minhas necessidades. Eu lanço a Ti as minhas necessidades. E eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Pode mandar um anjo aqui nesse lugar. Amados, naquele lugar não passava ninguém nem para a direita, nem para a esquerda. E ela louvou o Senhor. Há um segredo tão grande quando o povo louva, porque louvar aquilo que o Senhor é, engrandecer. E naquele momento chega uma mulher, com uma sacola, olha para aquela outra mulher que estava lá, uma crente, que diz, Senhor, envia anjos para suprir as minhas necessidades. E ela olha para aquela mulher e diz, você sabe por que eu estou aqui. E começa a comprar. E pasme, as mercadorias que não eram da época, as mercadorias que já estavam passadas, de coleções. E aquela mulher, eu posso dizer que era um anjo, naquele momento, pegava cada peça que ela dizia, meu Deus, pagava em dinheiro. E você possa até dizer, e Deus faz isso? Deus faz infinitamente mais. E em cada momento que passava, eu acho que passou uns 30 minutos naquele lugar, e ela dizia, você sabe por que eu estou aqui. Você sabe por que eu estou aqui. E a confirmação para você hoje, mesmo nesse dia chuvoso, frio, e você dizer, Senhor, envia anjos para me socorrer. Levanta pessoas, ó Pai. Existem servos de Deus que estão com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor, para socorrer os seus. E eu quero trazer isso para você. Vou repetir mais uma vez. 2 comerciantes. Um falava do que a Bíblia diz e as promessas de Deus. Esse prosperou. O outro comerciante só falava miséria, pobreza, escassez, coisas ruins. Quebrou. O que é que você vai fazer? Trago para você, porque a palavra do Senhor, chega um momento que muitas pessoas vão ouvir somente eu acho, eu penso. Vou contar outra história para você. Hoje é dia de história. Um pai tinha um posto de gasolina, e esse posto de gasolina era muito conhecido na região. Outdoor, luz, passava 24 horas aberto, tinha lanchonete, tinha banheiros disponíveis para os viajantes. E naquele momento chega um filho dele, que ele tinha colocado para estudar na Europa. E quando chega, diz, pai, a crise vai chegar aqui. E o pai ficou apreensivo, meu filho é um estudioso, meu filho foi estudar lá nos estreitos, como diz o Matuto, né? E naquele momento, ele escuta o filho que diz, pai, a crise vai chegar, pai, a crise vai chegar. E ele diz, pai, se eu fosse senhor, eu apagava esse outdoor porque gasta muita energia. E ele apagou. Logo no escuro, o posto deixou de funcionar à noite. Não funcionava mais porque estava escuro. Logo depois ele dizia, pai, esses banheiros gastam muita água, corte a água aí, fecha os banheiros. Logo os caminhoneiros que passavam lá para tomar um banho, para se repousar, não paravam. E logo o restaurante que tinha não teve mais movimento. E o pai dizia, meu filho está com razão, ele disse que a crise ia chegar, e a crise está chegando. E quando pensar que não é aquele posto, fecha. Por quê? Por causa de uma palavra de alguém que não tinha fé. Enquanto o pai agia pela fé, o filho chegou com tanto conhecimento, dizendo, a crise vai chegar. E o pai, de tanto acreditar, a crise chegou naquela família. Quebraram. Amados, você tem que entender aquilo que você está sendo alimentado. Palavras de fé ou palavras destrutivas? Palavras de paz, de amor, de fidelidade ou palavras apenas de destruição? Sabemos que o mundo vai de mal a pior. Mas eu não estou firmado neste mundo. A minha provisão é os céus. Sou embaixador dos céus. E quem é embaixador, a sua provisão vem do seu lugar de origem. Quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é verdade para quem crê.
e ela se torna mais verdade para quem confessa. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, louvado seja o Senhor, para quem está em Cristo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas. Eu não fui chamado para declarar pobreza, miséria, escassez. Ixi, meu Deus do céu. Grandezas. Tem pessoa que só fala desgraça. Pessoa que só fala vingança, só fala morte, só fala coisas ruins. Eu fui chamado a anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não estou em trevas, estou em luz. Se eu estou na luz, vou falar luz. Se eu estou na bênção, eu vou falar bênção. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo entre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, e por meio do seu Espírito que habita em vocês. Eu tenho vida. Eu tenho a lei do Espírito da vida no meu corpo. Você pode dizer isso na sua vida? Eu tenho a lei do Espírito da vida no meu corpo. Quando nós estamos trazendo a palavra de Deus em alinhamento a nossas vidas, o que é que vai poder dar errado? Nada. O inimigo vai até se levantar, o inimigo, mas ele vai cair. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Tem tanta gente sujeitando a essa palavra. Não. Está resistindo a Deus e sujeitando as situações. A um caroço, a um diagnóstico, a uma situação. Amados, não viva uma realidade, viva a verdade. A verdade é a palavra. E nisto, Romanos 4:17, diz assim, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Esse é Abraão. Ele é o nosso pai da fé. E ele foi mudado o nome dele, para que todos que chamassem, em vez de chamar Abraão, chamasse Abraão, ele ouvisse pai de nações. E todo mundo dizia: quem é esse? Esse senhor aí. E ele tem filhos? Ainda não. Mas a promessa diz que ele vai ter. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não segure, ainda que eu não escute, mas pela fé eu posso ver, eu posso segurar, eu posso sentir e eu posso ouvir um milagre na minha vida. Que você nessa manhã seja abençoado com essa palavra, para a glória do Senhor. Amados, a Bíblia não mente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Se Deus tivesse colocado assim, primeiro ver para depois crer, aí seria uma coisa natural. Sobre o natural, sempre está acima. Viver dias de céus é para quem crê. Viver dias de abundância é para quem crê. Viver dias de cura é para quem crê. Ô pastor, então se um não adoece, não. Adoeço. Tem hora que a carne vem, quer cair, mas eu fico na palavra. Sou curado, sou sarado, em nome de Jesus. Certas situações, já declarei, do jeito que vem, vai embora. Isso é fé, isso é autoridade, isso é ousadia. Não permitir que o mal chegue na sua vida e nem na sua casa. Diga assim comigo: eu não vivo pela aparência, mas eu vivo pelo que eu vejo. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, para a glória dele, hoje, sempre e eternamente. A ele seja a glória. Milagres vão acontecer se eu crer. Milagres vão se manifestar se eu crer, para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Quero terminar só com esse versículo. Finanças é que muita gente está precisando ser reajustados. Creia. Isaías 45:3 diz: darei a você. Está falando singular, viu? Coloque o seu nome e creia. Darei a você, André, os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba, André, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca, que te chama pelo teu nome. Você já ouviu Deus chamar o seu nome?
eu já ouvi. Em certas situações, Deus chama você pelo nome para dizer: estou contigo, não temas, crê tão somente. Que essa palavra traga vida para você, no nome do Senhor Jesus. Estamos finalizando essa programação na rádio. Logo mais à noite, às 19h30, lá no Ministério Palavra da Fé, temos 2 endereços, que é um galpão lá, é um quarteirão, né? Estamos na Rua Belmonte, 352, é uma entrada, e Rua Carlos Alexandre, 38, lá no Vassoural. Que você possa se fazer presente. E quer nos seguir através das redes sociais, do YouTube Ministério Palavra da Fé Caruaru, pelo Instagram Palavra da Fé Caruaru, tudo junto, e pelo Facebook, você já está aqui por aqui, né? Ministério Palavra da Fé, Pastor André. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nesta segunda-feira. Um dia de paz, de bênção e prosperidade. Receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão a ouvir essa rádio. Aqueles que estão a sede e justiça da tua palavra, Senhor. Em nome do Pai e Yahvé, o Deus que nos deu a vida. Em nome de Jesus, o Yeshua HaMashiach, aqueles que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo, que nos trouxe e nos dá vida, e nos faz andar em autoridade divina, que nos faz marchar em autoridade divina, e nos faz correr para o alvo, em nome de Jesus. Vivemos por fé, e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou um milagre. E você? Deus te abençoe.